Sejam bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Hoje para falar de um assunto importante, broadcast em redes peer-to-peer, usando um mecanismo conhecido como gossip ou fofoca. Meu nome é Marcos Simplício, sou professor na Escola Politécnica da USP. Na verdade, a gente já falou de algumas formas de comunicação em redes peer-to-peer que têm desafios próprios, mas a gente estava falando até agora de busca de dados. Eu tinha uma informação específica que eu queria achar entre os diversos nós. Aqui o objetivo é um pouquinho diferente. Eu tenho uma informação e eu quero que todo mundo saiba essa informação. Por exemplo, pode ser uma nova transação em um blockchain de uma criptomoeda e eu quero que todo mundo saiba que essa transação existe para poder entrar no mecanismo de consenso, né, e ela ser validada pelos nós que participam da rede. Então esse é o objetivo, discutir um pouco de forma ampla como funcionam mecanismos de broadcast em redes peer-to-peer e um caso de aplicação específico que é o do Bitcoin. Então vamos lá, qual que é o problema? Como que eu faço para fazer a disseminação das informações de forma eficiente? Né? Eficiência é o core dessa discussão aqui. O problema de uma rede peer-to-peer para poder fazer essa difusão ampla de uma certa informação é que o nó não conhece todos os outros nós. Então, como é que ele vai fazer a informação chegar em todo mundo se ele não conhece todo mundo? Esse que é o desafio, né? Por exemplo, nas transações em blockchains. Então, esse desafio envolve dois desafios na prática. O primeiro a gente até discutiu quando estava falando de busca, que é a inicialização do sistema. O nó ingressante, como ele sabe algum nó na rede, né? Acabou de chegar, não tem um servidor em algum lugar necessariamente. Então, eu não sei nenhum nó da rede. Então, para conseguir fazer esse bootstrap, né, essa inicialização, é necessário, de alguma forma, ter um ponto de referência. Né? Por exemplo, ter um servidor em algum lugar é um exemplo. Né? Vai do aplicativo, né? No Bitcoin, por exemplo, o que se tem são os nós semente que já vêm junto com o aplicativo em si de mineração, por exemplo. Mas dá para fazer também tendo algum servidor de referência, servidor de DNS, que pode fazer a entrega dos dados. Então isso é bastante comum em redes peer-to-peer, né, ter um servidor só para inicializar uma vez dentro da rede, aí você não precisa mais da presença desse servidor, né, da ajuda desse servidor, você pode simplesmente, na operação do sistema, ir descobrindo novos endereços, né, novos nós que estão executando. No caso do Bitcoin tem as mensagens de address, né, ADDR, que é exatamente com esse objetivo, né, descobrir novos nós na rede. E aí o segundo problema, que esse é específico aqui do broadcast, que é a distribuição dos dados em si. Então, eu tenho um dado, ou recebi o dado de um terceiro, eu quero repassar para outros nós na rede. E aqui é importante lembrar que, como é uma rede peer-to-peer, não são todos os nós que têm exatamente a mesma informação o tempo todo. Né? Toda a informação que chega, ela pode ser diferente da informação que o nó do seu lado tem. O objetivo é, em algum momento, chegar em um consenso, na maioria das redes, mas no primeiro momento, o que a gente chama aqui de consistência eventual, os nós não necessariamente têm todas as informações idênticas, e em algum momento eles chegam em informações idênticas ou muito parecidas, né? Depende um pouco da rede. No caso do blockchain, tem que ser informações idênticas, para isso que tem um mecanismo de consenso correspondente. E como que eu vou fazer essa transmissão de dados? Bom, tem jeitos ruins. A gente até discutiu quando estava falando de busca, que daria para simplesmente mandar os dados para todo mundo. Né? Todos os nós vizinhos, que eventualmente transmite para os vizinhos, que eventualmente transmite para os vizinhos. E isso acaba consumindo muita banda, o mesmo nó pode receber muitas informações. Então deixa eu mostrar duas soluções ruins para poder fazer a transmissão de informações. Uma delas é a distribuição direta. O nó conhece outros nós da rede, manda para eles e fica por isso mesmo. Esse é óbvio que não tem uma eficiência muito razoável, porque vai ter nós que este nó que está fazendo a distribuição não conhece, eles nunca receberam essa informação, e, bom, redes falham, né? Não necessariamente porque você mandou para um nó que aquele nó conseguiu receber a informação. Né? Pode ter se perdido por conta de alguma falha na rede. Então você acaba tendo uma ineficiência em todo mundo receber a informação, no caso de distribuição direta. E aí, o cenário que a gente discutiu quando estava falando de busca, era de inundação. Não, mas os nós que recebem repassam. Lindo, mas o número de mensagens que vai ser transmitido na rede cresce exponencialmente. Né? Se forem só 2 saltos, já é quadrático. Né? Um nó manda para N e esses N mandam para outros N. Vai crescer muito rápido, em termos de uso de banda, isso aqui é bem ruim.
Então vamos ver como fazer isso de uma forma mais eficiente do que simplesmente inundação de dados. O mecanismo básico aqui que eu vou discutir chama distribuição epidêmica. Tem várias aplicações que usam variantes disso aqui, então é interessante conhecer. Bom, epidemia, eu acho que está todo mundo, depois da pandemia de Covid, todo mundo já é especialista, né, em como funciona uma pandemia, mas enfim, vou explicar mesmo assim no cenário de redes. Cada nó ele pode ter dois estados possíveis, suscetível e infectado. O suscetível é que ainda não obteve aquela informação. Ele está interessado eventualmente na atualização, ele não tem ainda. E o infectado é quem tem a informação e ele pode distribuir essa informação para terceiros. Essa distribuição pode ser feita de duas formas, via push ou via pull. Push é empurrar, né? Então um nó infectado ele entrega essa informação para terceiro. Ele procura alguém na rede e, olha, quer saber dessa informação? Está aqui. Já o pull são os nós suscetíveis que tomam a iniciativa de perguntar para outros nós na rede, alguém aí tem uma informação nova, né? Alguma atualização sobre esse dado? Então são as duas possibilidades, a gente discute o que é melhor e o que é pior, mas no meu exemplo aqui, para facilitar, eu vou fazer via push. Eu tenho nós azuis que são suscetíveis e nós laranjas que estão infectados. Então aqui no início dos tempos eu tenho um único nó infectado, vários nós suscetíveis. O que esse nó vai fazer depois de um tempo arbitrário? Ele vai escolher um nó na rede, ele não sabe se está suscetível ou infectado ainda, e ele vai entregar a informação para ele. E aí, essa informação vai propagando, né? Agora, no próximo instante de tempo, os nós, agora dois infectados, eles acham algum outro nó na rede e entrega para ele a informação, e agora eles ficam infectados também. Isso vai continuando, né, iterativamente. Alguns nós infectados vão tentar infectar outros nós que já estão infectados, não tem problema nenhum, né, escolha arbitrária de um nó qualquer para tentar infectar, falha a infecção, mas tudo bem, não tem grandes problemas com isso. O que vai acontecer na prática é que uma hora todo mundo, ou quase todo mundo, né, no limite todo mundo mesmo, vai estar infectado, todo mundo tem a informação e o problema está resolvido. E, bom, já que o problema de distribuição está resolvido, a gente tem que resolver o problema de parada, né? Porque senão todo mundo fica infectando pessoas já infectadas, né? Uma informação que já está amplamente difundida na rede, não tem por que continuar. Então precisa de uma condição de parada aqui. E aí que entra o mecanismo de fofoca, porque, assim, epidemia, de fato, uma hora está todo mundo infectado e tem reinfecções. É normal. Mas tem uma outra coisa razoavelmente humana que é fofoca, que ela esfria, né? Depois de um certo tempo que você vê que muita gente já sabe aquela informação que você está tentando passar, você para de passar a informação. Então é exatamente essa a ideia aqui do outro mecanismo, que é conhecido como rumor mongering, ou seja, eu estou passando rumores para outros usuários, que ele adiciona um estado. É muito parecido com o epidêmico, mas tem um estado que é o estado removido. O que significa removido? Que um nó que já tem a informação, ele desiste de continuar passando a informação à frente. Tem várias variantes de quando o nó decide ficar removido. Aqui tem um exemplo. Eu simplesmente, na rede, eu defino um valor K, né, 5. E o que vai acontecer é que depois de K falhas, né, eu tentei infectar alguém, tentei passar essa informação para alguém, e esse nó já tinha aquela informação. Depois desse número, eu vou parar de continuar entregando essa informação, buscando nós para entregar a informação com uma probabilidade de 1 sobre K. Então, por exemplo, eu posso fazer K igual a 5, significa que depois de 5 tentativas falhas de infecção, o que vai acontecer, eu tenho 20% de chances de não mais, de sair da rede, né, de parar de tentar. Então, quanto menor o K, você acaba chegando numa convergência mais rápida, né, porque depois de poucas falhas, você para de fazer o envio, né, das informações para outros nós, só que também você tem uma maior chance de não levar a uma infecção, né? Afinal de contas, você fala, na primeira falha eu paro. Então, quer dizer que vai parar rapidamente, com 100% de probabilidade, mas você pode não ter atingido todos os usuários da rede ainda. Então, tem um compromisso aí. Se você aumenta o valor de K, demora mais para a rede parar de propagar a informação, mesmo que todo mundo já tenha a informação, mas enfim, você garante que essa informação vai se propagar rapidamente. Tem algumas variantes disso, vou discutir um pouquinho em slides posteriores. Então é isso que está representado aqui embaixo. Depois de uma falha aqui, aquele nó decidiu que não mais tentaria propagar a informação
na rede e ficou no estado cinza. Essa aqui é a diferença ali do nosso cinza no instante T+4. E aí tem algumas observações interessantes de fazer que mas legal, entendi. Vai ter algumas outras discussões ali sobre formas de parada, mas eu falei de push e pull. O que é melhor? Os nós infectados entregarem informação ou os nós suscetíveis ficarem perguntando para os outros nós se eles têm alguma informação nova. E é interessante que normalmente protocolos envolvendo pull eles são mais eficientes. Dá para pensar nisso pensando num exemplo extremo aqui. Suponha que eu tenho 4 nós infectados e um único nó que não está infectado. O nó C ali, ele está suscetível e A, B, D e E, eles estão infectados. Nesse cenário, necessariamente, se eu fizer pull, né, o C vai ser infectado. Porque ele vai perguntar para alguém da rede e esse alguém está infectado, necessariamente ele vai conseguir receber aquela informação. Se eu fizer push apenas, pode ser, enfim, tem uma probabilidade aí de o C não ficar infectado. Afinal de contas, o A falou com outro nó, o B falou com outro nó, o D e o E falou um com o outro ali, e não necessariamente converge. Então, por esse exemplo aqui, meio que extremo, né, tem um único nó na rede que está suscetível, dá para ver que o pull é mais interessante do que o push. Os nós perguntarem para terceiros, né, escolher um nó aleatório e perguntar para ele, olha, você tem alguma informação nova, é mais eficiente do que você fazer o push. Só os infectados espalharem a informação ativamente. Os números exatos, né, o cálculo específico está aqui, né, a probabilidade de um nó continuar suscetível depois de uma rodada qualquer cai quadraticamente no caso de uma estratégia envolvendo o pull em algum momento. No caso do push, ele cai mais devagar. Não é tão rapidamente a convergência. Então, envolver pull, né, se eu tiver que construir um protocolo de espalhamento de informação envolvendo pull, vai ser mais interessante do que simplesmente usar push. Né? Não vou entrar no detalhe aqui, tem o cálculo correspondente, se vocês quiserem só conferir que está certo. Né? No caso do push, tem a probabilidade toda de um nó infectado escolher um nó diferente do nó C qualquer que não está infectado, está suscetível ainda. Depende do número de nós já infectados, né? Todos eles têm que não escolher o nó suscetível para que ele não seja infectado. E tem o número total de nós na rede, dá esse cálculo que, enfim, é menos rápido, né? A probabilidade cai com um fator constante, exponencial, o neperiano, inverso do neperiano, em vez de ser quadraticamente, que é mais interessante no caso do pull. Então, pull é interessante em relação a push. Variantes desse tipo de mecanismo, né? O estado removido, algumas, tá? Isso aqui não é uma tentativa de ser exaustivo. Então, o estado removido pode acontecer depois de contatar K nós infectados consecutivos, ou seja, se eu acho um nó que está infectado, eu considero isso como falha, mas se eu achar um suscetível, eu não considero como falha. Não, ainda tem bastante suscetível aqui. Eu reseto o valor do contador. Pode ser uma possibilidade. Você não precisa contatar um único vizinho, você pode contatar alguns vizinhos quando você estiver fazendo, ou push ou pull, né, durante a fase de infecção, enquanto você estiver infectado ou enquanto você estiver suscetível, no caso de um pull. Você contata mais de um vizinho, possibilidade. Você pode guardar também na sua lista de nós conhecidos quais você já contatou e já verificou que eles estavam infectados, para não ter que contatar eles novamente. Né? Ganha um pouco aí de desempenho, só que tem que armazenar mais informações localmente. É uma possibilidade, não necessariamente melhor para todos os cenários, mas enfim, se você tiver memória, é razoável fazer esse tipo de coisa. E é interessante que esse tipo de distribuição de mensagens e afins tem outras aplicações, tá? Não é só distribuição de informações, mesmo para achar uma média na rede. Eu quero saber, tem vários sensores numa rede, quero saber a temperatura média entre eles. Os nós em si vão decidir. Alguns nós vão falar que está bastante quente, outros vão falar que está mais frio, e toda vez que um nó recebe a informação do outro, ele tira uma média local e propaga essa informação de média local, ao invés de propagar só a informação de média dele. Né? Você vai ver que a temperatura total da rede, né, a média da rede, os nós convergem para uma média da rede, usando mecanismos também parecidos com esse que a gente discutiu, de gossip, ou de fofoca, ou de epidêmicos.
E aí uma aplicação específica, né? Afinal de contas, temos uma aplicação que há muito tempo opera com distribuição de informações, que é o Bitcoin. E é interessante que ele usa push. Ele é baseado essencialmente no push em si, ao invés de fazer pull. Funciona bem o suficiente, tá? Enfim, push é ruim, acabei de falar, o Bitcoin fez uma escolha ruim. Bom, não é a melhor possível necessariamente, mas funciona, né? É menos eficiente, mas funciona. E ele suporta pull também. Então tem aqui os resultados, o conjunto de informações que são trafegadas dentro do Bitcoin quando ele precisa entregar, né, informações quaisquer para outros nós. Essencialmente, o que é feito de push são os hashes de novas transações ou de blocos. Né? Então, eu vou falar todas as coisas novas que eu vi aqui. Ao invés de entregar a informação inteira, que pode ser razoavelmente grande, né, um bloco pode ser razoavelmente grande, ele entrega só o hash do bloco. E isso envia periodicamente para os vizinhos, então comumente são 8 nós vizinhos que são informados, e aí o nó, se ele não tiver aquela informação, esse hash aqui é novo, não conheço esse bloco, não conheço essa transação, aí ele faz o pull dos dados em si correspondentes, né, usando a mensagem de get data. O que é feito de push é o inv, né, de inventar uma mensagem específica, e os nós também podem fazer uma busca ativa via pull. Em geral é mais feito depois de um reset do nó, né? Ele está um tempo fora da rede e ele simplesmente, me dá tudo que você tem de novidade. Aí todos os blocos a partir de um certo ID, ou me dá todas as transações que não foram validadas ainda. Então o pull é mais comum em cenários, digamos, específicos, né? Que o nó sabe que ele precisa de informações porque ele está algum tempo fora da rede. E os blocos também são feitos via push, toda vez que um novo bloco é criado, pode ser enviado para todo mundo. O protocolo base até tem o conceito por trás de mecanismo epidêmico, mas é um pouquinho diferente, mais específico, né? Até 2015 era usado o Trickle, e depois de 2015 começou a ser usado o Diffusion, e tem uma discussão, né? Não sei, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo tenha sido adotado, de usar um outro mecanismo que é conhecido como Dandelion, que é um dente de leão, né? Vou mostrar por que dente de leão também. Antes disso, mostrando o Trickle e o Diffusion. Então, como é que funcionam esses mecanismos? O Trickle funciona meio que como um relógio. A cada intervalo T, um nó que tem informação, ele escolhe um dos vizinhos e entrega para ele essa informação. Então, tem um exemplo aqui embaixo. O nó A, ele tem 4 vizinhos, B, C, D e E. E aí ele seleciona aleatoriamente o vizinho D para ser o primeiro a receber a informação. Depois de um intervalo de tempo T, ele selecionou o C, entregou para ele. Depois o E e depois o B. Então, cada intervalozinho de tempo T, como um relógio, ele vai entregando os dados para algum dos vizinhos. O Diffusion é um pouquinho diferente. Ele tem lá os 4 vizinhos, ele simplesmente dá um intervalo aleatório para cada um deles e vai entregando, né, sem essa coisa tão sistêmica, né, sem um intervalo de tempo T muito específico. Então, ali no meu exemplo, o A resolveu, né, pelos 4 vizinhos, de forma aleatória ali, entregar para o E dentro de 1 segundo, para o B depois de 2 segundos, para o D depois de 3 segundos e para o C depois de 5 segundos. A ideia de fazer isso é tentar aumentar a privacidade do sistema, porque não tem esses intervalos de tempo, digamos, críticos para saber quando o nó está fazendo propagação de dados. O problema todo seria, eventualmente, um nó, né, o A, ser visto como um nó que está entregando vários dados e ter alguém que faz transações, né, um nó que está enviando bitcoins, que normalmente usa o serviço do A. Então daria para, de alguma forma, pelo volume de dados que tem saído do A, inferir o quanto de transações esse nó que normalmente utiliza ele está fazendo envio de dados. Então a ideia é, vamos disfarçar a origem da informação. Nesse cenário aqui do meu exemplo, o nó C, ele vai receber a informação dentro de 3 segundos na rede, né? O A enviou para o E dentro de 1 segundo, depois o E repassou para C depois de 2 segundos. E só depois de 5 segundos que o C recebe a informação do A. Então, do ponto de vista do C, parece que a informação veio do E, não veio do A. Enfim, essa que é a ideia por trás, né? Vou disfarçar um pouco mais. Na prática, fizeram alguns estudos estatísticos aí e viram que o Diffusion ajuda muito, para ser bem honesto. Ele não ganha tanto em relação ao Trickle. E aí começou-se uma discussão sobre usar uma
um método um pouco mais comprovadamente funcional, que é o Dandalion++, se for o caso. De forma simples, a ideia por trás do Dandalion é meio que integrar o conceito de Tor, em que os nós disfarçam as origens de uma certa informação em favor de outros nós, junto da rede blockchain. Então o Monero adota o Dandalion desde 2020. Tem discussões em outras redes de adotar esse tipo de coisa. Como é que funciona? A primeira fase é uma fase de anonimato. É muito parecido com a ideia do Tor. Eu não vou propagar informação para a rede. Eu vou simplesmente encontrar um nó que pode me ajudar a fazer essa propagação do dado. Então eu mando para ele, que manda para outro nó, que manda para outro nó. O tamanho do caminho aí é arbitrário. Aqui eu fiz 3 nós. O nó mais à esquerda mandou para o nó, que mandou para outro nó, que mandou para outro nó. E quando chega nesse último nó, ele faz a fase de difusão. É ele que vai entregar os dados em meu nome. Né? No final das contas, parece que, para a maioria da rede, pelo menos, que essa informação está saindo daquele nó que está fazendo a difusão, não do nó que, de fato, originou a informação. Não é tão diferente assim do Tor, exceto pela parte de difusão. Eu estou usando alguns nós intermediários para disfarçar a origem real dos dados, usando essa fase de anonimato. E por que Dandalion? Bom, porque parece um dente de leão, essa brincadeira. Né? Tem a haste, que é a fase de anonimato, e depois tem a fase de envio das sementes, né? Como um dente de leão costuma fazer. Bonito, esse tipo de coisa. Eu achei que valia a pena colocar o desenho aqui para explicar o nome. E aí tem umas comparações interessantes, né? Por que o Dandalion ajuda, né? Enfim, o conceito de Tor deve estar já na mente de vocês, foi tema de uma aula específica sobre isso, mas o fato específico é que o Dandalion cria meio que um alvo móvel para quem quiser tentar violar a privacidade do sistema. No caso do Diffusion, por exemplo, ou do Trickle, o problema todo é que a topologia de envio de dados e a topologia de anonimato é sempre a mesma. Né? Os nós se conhecem ali, eles simplesmente usam as mesmas conexões para ficar enviando dados. Se alguém quiser quebrar essa privacidade, ele pode se posicionar na rede e ficar vendo todas as transações feitas por um nó específico. Então, essa estaticidade ajuda um atacante a achar quem são as origens dos dados. No caso do Dandalion, a topologia da rede, por mais que seja razoavelmente fixa, né, exceto pelas entradas e saídas de nós eventuais, a topologia de anonimato ela é dinâmica. O nó A ele escolhe a esmo, né, arbitrariamente, quais serão os nós que vão participar da fase de anonimato. Então aqui no cenário que eu mostrei, o A está mandando para o B, que manda para o C, que manda para o D, e o D faz a difusão, mas não é sempre assim. O A pode escolher outros nós para fazer a difusão em qualquer momento. Então, na prática, o que acontece é que a topologia de anonimato ela muda com frequência. Um atacante tentando aí fazer a descoberta de quais são as origens dos nós, ele teria que descobrir a todo instante, né, tem que ter uma cobertura maior da rede para saber a todo instante qual que é o caminho por onde estão passando os dados que o A está enviando. Então, essa é a diferença conceitual aqui. E, enfim, o Tor ajuda, né? A analogia com o Tor ajuda bastante a enxergar esse tipo de coisa. É isso que eu tinha por hoje, falando um pouco sobre como fazer distribuição de dados em redes peer-to-peer, em particular no cenário do Bitcoin. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Até mais!